coisa que sempre deu muito certo na minha vida é que quando eu vou falar de psicoterapia, eu não tô tanto falando sobre um produto vendendo ou empurrando. E eu percebo que às vezes a pessoa não tá pronta, sabe, pra psicoterapia. Será que você tá pronto pra fazer psicoterapia? Ou você só quer entender o seu sofrimento, assim? Sabe a metáfora que eu vejo, né? Sabe quando você tá empurrando uma porta, né? Você tá querendo abrir a porta, mas você tá abrindo pro lado errado. E muitas vezes a pessoa vem nisso. Muitas vezes muita gente começa a terapia nesse sentido. Elas até dizem, né, que querem mudar. Não, eu quero mudar e tudo mais. Só que elas estão empurrando a porta pro lado errado. E psicoterapia, o desafio além de escolher a porta certa para abrir, abrir do jeito certo. Então, muita gente acha que psicoterapia é sobre controlar as emoções. E a verdade é que muitas vezes não é sobre o que a gente vai aprender, é sobre o que a gente vai desaprender. Sobre a forma com que você sempre tentou controlar e se entender. É um novo jeito de você se compreender. E para isso, vai demandar muitas vezes a gente desaprender antigas formas que um dia te ajudaram. Mas assim, hoje cedo eu tomei um whey e eu não faço a mínima ideia de como que é feito aquilo, entende? Eu sei que é do soro do leite, e aí depois eles fazem um processo. E eu precisei de alguém para estudar isso e desenvolver e tudo mais. E se for ver, a gente não é quase autossuficiente em nada. Eu acho que eu não conseguiria fazer nem papel higiênico. Não sei como faz, né? Não faria o meu, não conseguiria fazer o meu. E a pessoa fica muitas vezes nesse tempo, né, de autossuficiência e tudo mais. Então, para quem venceu isso e já entendeu ali que é o primeiro e é uma das coisas mais difíceis da minha profissão, né? Quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, a gente sabe que esse processo interno de estar ali, ele já tá acontecendo já há algum tempo. E olhar pra isso, sobre essa perspectiva que eu tô te trazendo aqui, será que a pessoa tá pronta, assim, pra psicoterapia? É um pouco disso e é um caroço. Porque ao mesmo tempo, claro, você vai incentivar ela a se cuidar, mas ao mesmo tempo, às vezes é um passo um pouco pra trás. Porque todo mundo diz querer mudar. A verdade é assim, não é todo mundo que tá sempre pronto pra mudar. E mudar é abrir mão de algumas certezas, né? O ego, o cérebro odeia abrir mão de certezas. Aliás, inteligência muitas vezes é a habilidade de encontrar padrões. Então os padrões que você já estabeleceu pra você e aquilo que você já provou pra si mesmo que você sabe, algumas convicções sobre você mesmo, ou até sobre outras pessoas, ou sobre como as coisas funcionam, sabe? Abrir mão disso muitas vezes é um grande desafio, mas o seu eu do passado não vai te colocar nos lugares onde o seu eu do futuro quer ou deseja, ou às vezes até necessita. Tá. Então assim, em pequena análise, quase ninguém tá muito pronto assim pra mudar, sabe? Porque mudar é um pouco de abrir o controle daquilo do conhecido, né? E estar disposto a isso mexe um pouco com a gente. Então você já sabe, quando você tem esse processo, a gente chama até mesmo de inflexibilidade cognitiva, tá? A gente percebe que a pessoa tem uma dificuldade maior para mudar. E na psicologia isso acontece de uma forma muito curiosa. Porque assim, uma coisa que prediz muito o sucesso até da terapia, posso até dizer isso. Às vezes nem a técnica, às vezes nem a linha teórica, é o nível de abertura que a pessoa tem. A abertura nem é sobre a inteligência, o quanto que a pessoa é permeável, o quanto... É justamente sobre a capacidade que a pessoa tem de duvidar sobre ela mesma e sobre as antigas convicções e o quanto ela está aberta a experimentar novas realidades de existência mesmo. E essa inflexibilidade, por assim dizer, nesse aspecto da personalidade... Deixa eu explicar esse negócio de personalidade primeiro. A gente tem basicamente 5 fatores, né? Hoje a teoria mais aceita sobre personalidade é isso. Que não é isso ou aquilo, mas é quase que uma equalização entre amabilidade, neuroticismo, abertura, conscienciosidade, tá? Amabilidade, neuroticismo, abertura, conscienciosidade. Ok, mas estou falando hoje sobre essa questão da abertura. Claro que personalidade não define quem você é, não prevê comportamento, nem nada disso. Mas até o conceito de personalidade é muito subjetivo, né? Só que
em específico, algumas coisas são inegáveis, de que algumas pessoas elas têm essa capacidade, ou elas têm esse desejo, tendo numa habilidade de se reinventar. Então esse mito de estar pronto é quase que uma maneira de trazer aqui pro vídeo, mas também para pensar sobre isso, de que percebo que uma pessoa com maior taxa de abertura, que já chega mais aberta a imaginar, a experimentar, a terapia para essas pessoas, ela se torna um ouro mesmo, assim. Não, mas eu sou assim. Não, mas será que dá para ser assado? Isso é uma coisa muito pessoal, isso não dá para forçar isso, mas ao mesmo tempo eu percebo que essa rigidez, que muitas vezes protege, né? Tem essa função de proteção, já falei aqui. Ela muitas vezes também impede de evoluir. É quase que se estivéssemos calcificados. Sabe o conceito de calcificação? Aquilo que é mole dá para ser então moldado, né? Dá para ser. Depois de um tempo, quando a gente vai calcificando, a gente vai parando, né, de evoluir. Então é quase se aquilo fosse é quase que se nós tornássemos pessoas mais enrijecidas. E aí esse traz, claro, uma segurança, um conforto, mas também gera uma estabilização. Então a gente fica petrificado, por assim dizer. E eu percebo sim, sabe, que as pessoas que vêm mais com essa abertura, às vezes são pessoas que já bateu muito de frente, que também às vezes nem tem tanta essa característica pessoal, mas elas veem esse desafio e chegam, né? Ah, eu quero transformar a terapia nessa nova meta, eu quero agora fazer que isso dê certo. Aí a terapia ela não se torna uma tarefa sobre ter controle. Aí a terapia, a psicoterapia aqui, ela se torna uma questão de intensidade. Aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu também falo e é aquilo que eu quero também rever. E não só pelo fato das consequências disso, da minha maneira antiga de pensar sobre mim mesmo, tá gerando, né? Não só porque eu não quero mais sentir assim, tá doendo, mas também pelo fato de que novas configurações de mim mesmo fazem parte da minha própria evolução. Então, assim, ainda que todo mundo tenha um nível de resistência, alguns assim são até mais sutis, algumas pessoas verbalmente são muito abertas, mas comportamentalmente tem muito mais essa dificuldade. É sempre um desafio, assim. Quando a gente vai rever pensamentos, todo mundo sabe assim, eu sei que é meu pensamento, mas assim, uma fixação numa maneira antiga de pensar. É quase que uma armadura. Se for pensar, sabe, tipo, uma armadura, ela vai te proteger, então assim, né, nada vai chegar em você. Só que uma armadura, ela também enrijece o movimento, percebe? Então acho que essa metáfora é muito boa. Como é que você vai fugir, como é que você vai correr, como é que você vai desenvolver novas habilidades se você tá preso ali naquela armadura? E, putz... pensar sobre isso, eu começo a olhar assim as pessoas se desenvolvendo. Eu vejo isso todo dia, né, em psicoterapia, e para ser bem honesto assim, eu fico olhando que quando nós conseguimos, né, abrir mão, a terapia ela meio que torna uma coisa, um trabalho e uma realidade. Aquela metáfora que eu usei da porta, que parece que só abre de um lado e a hora que você vê, a terapia ela é quase que uma porta que você vai perceber que ela só abre pro lado de dentro. Só você tem o poder de abrir essa porta. E então você não vai conseguir empurrar. E às vezes você vai ter seu tempo, às vezes você vai mais devagar, às vezes você vai com mais medo, mas às vezes também você vai com mais curiosidade, com mais abertura. E então esse vídeo é meio sobre isso. Você tá pronto, né? É claro que qualquer profissional que você procurar, ele vai te receber no seu momento e no seu movimento. Mas a psicoterapia não é sobre consertar algo que tá quebrado, né? Não é sobre... simplesmente para você ter essa chave de ligar e desligar. Eu sou reativo, tá? Mas você é escravo então da sua reatividade, da sua maneira de agir quando se sente assim? Ou você consegue desenvolver uma habilidade de que dentro, quando você tem esse humor alterado, você consegue agir de maneiras diferentes? Ou isso é praticamente uma resolução? Isso é algo assim determinístico na sua vida? Se isso acontecer, eu não abro mão porque isso, eu sou assim, né? Sabe, Gabriela? Eu sou assim, nasci assim, cravo canela. Psicoterapia é sobre isso. De novo, todo mundo vai te receber,
Mas esse movimento, se o seu terapeuta não te falar isso abertamente, tá aqui eu te falando. Porque o background, né, quase que rolando ali em segundo fundo, sabe, em tela de fundo ali, sabe quando tem o aplicativo rodando em tela de fundo? Em última análise, sempre vai ter um profissional ali de saúde mental bem comprometido com essa ideia. E aí é uma coisa que eu penso muito claro, às vezes não, geralmente até sobre mim. Talvez esse seja o único jeito de ficar velho, né? Porque assim, como que a gente fica velho? Velho é tudo aquilo que tá pronto. Se eu tenho um iPhone, eu compro, o iPhone tá me filmando aqui. Eu compro um iPhone, assim que eu tiro ele da caixa, ele tá zero. Então assim, a hora que eu ligo ele tá ficando velho. Por quê? Porque ele está pronto. E aí a outra versão vai precisar ser. Agora, se você tá em plena reconstrução, em pleno desenvolvimento e cada vez mais se revendo enquanto pessoa, se revendo a sua interação com o mundo e o mundo mesmo, né? Tantas mudanças e tudo, você dificilmente vai envelhecer. Sabe? Porque tem tanto jovem aí que, né, eu sou assim, pronto assim, parece que tem um velho de 98 anos dentro, né? E às vezes você encontra com idosos que são jovens de alma, né? Querem aprender, que querem desenvolver, que querem sorrir, que querem ter novas experiências, que querem experimentar novos sabores, novos lugares. E essa é a abertura, é uma característica de que se você não tem, eu entendo que talvez esse vídeo possa ter te cutucado de alguma maneira para que de repente você possa vir para a psicoterapia ou continuar com quem você esteja nessa inclinação, nessa disposição. E aí até mesmo os resultados eles vão se tornar estatisticamente talvez mais proeminentes. A gente diminui essa taxa essa barreira, né? A gente chama na análise de comportamento de custo de resposta, esse atrito, né? Sabe, a dificuldade de sair da inércia muitas vezes está nessa calcificação interna. E acho que essa é uma reflexão super importante de ser feita. Espero muito ter te ajudado. Você sabe, né? Eu trabalho com psicoterapia. Você pode entrar em contato com alguém da minha equipe para fazer uma avaliação gratuita, tá? Eu não consigo atender todo mundo, mas nós temos vários serviços no Instituto, temos outros profissionais, então você pode também, e você de repente pode passar comigo também. Temos agora os grupos de terapia que são tá aí uma outra coisa que de repente você possa repensar sobre as suas convicções, suas expectativas sobre, porque todos os dados, né, sobre grupos, terapias de grupo, estão aí para nos dizer de que existe uma excelente oportunidade para trabalhar aí. Faz uma avaliação com alguém da equipe aqui, entre em contato com a gente, vai ser um prazer caminhar contigo aí. Sou Sérgio, eu vou ficando por aqui e eu acho que eu vou deixar um vídeo aqui, não sei se tem algum vídeo, sobre a questão da autoimagem, que eu achei que foi um vídeo que se conecta muito bem com esse, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê.